Capítulo 3. A Constituição de 1934. Terceira, Constituição de 1934, Segunda República. Presidido por Getúlio Vargas, o país realizava a nova Assembleia Constituinte, instalada em novembro de 1933. A Constituição, de 16 de julho de 1934, traz a marca getulista das diretrizes sociais e adota as seguintes medidas: maior poder ao governo federal, voto obrigatório e secreto a partir dos 18 anos, com direito de voto às mulheres, mas mantendo proibição do voto aos mendigos e analfabetos, criação da Justiça Eleitoral e da Justiça do Trabalho, criação de leis trabalhistas, instituindo jornada de trabalho de 8 horas diárias, repouso semanal e férias remuneradas, mandado de segurança e ação popular. Essa Constituição sofreu 3 emendas em dezembro de 1935, destinadas a reforçar a segurança do Estado e as atribuições do Poder Executivo para coibir, segundo o texto, movimento subversivo das instituições políticas e sociais. Foi a Constituição que vigorou por menos tempo no Brasil, apenas 3 anos. Características: determinou-se a proibição de diferença de salário para um mesmo trabalho por motivo de idade, sexo, nacionalidade ou estado civil. Consequências: o Supremo Tribunal Federal passou a chamar-se de Corte Suprema. Foi criado o mandado de segurança para defesa de direito certo e incontestável, ameaçado ou violado por ato manifestante inconstitucional ou ilegal de qualquer autoridade. Segunda parte. As, Constituição, as Constituições de 1937, 1946 e 1967. Capítulo 1. A Constituição de 1937. Quarta Constituição de 1937. Em 10 de novembro de 1937, Getúlio Vargas deu um golpe de Estado e assumiu poderes ditatoriais. Ele revogou a Constituição de 1934, dissolveu o Congresso e outorgou ao país, sem qualquer consulta prévia, a Carta Constitucional do Estado Novo, de inspiração fascista, com a supressão dos partidos políticos e concentração de poder nas mãos do chefe supremo do Executivo. Essa carta é datada de 10 de novembro de 1937. Entre as principais medidas adotadas destacam-se instituição da pena de morte, supressão da liberdade partidária e da liberdade de imprensa, anulação da independência dos poderes legislativo e judiciário, restrição das prerrogativas do Congresso Nacional, permissão para a suspensão da imunidade parlamentar, prisão e exílio de opositores do governo e eleição indireta para presidente da República com mandato de 6 anos. Com a derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, as ditaduras direitistas internacionais entraram em crise e o Brasil sofreu as consequências da derrocada do nazifascismo. Getúlio Vargas tentou em vão permanecer no poder, mas a grande reação popular, com apoio das Forças Armadas, resultou na entrega do poder ao então presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, José Linhares, após a deposição de Vargas, ocorrida em 29 de outubro de 1945. O novo presidente constituiu outro ministério e revogou o artigo 167 da Constituição, que adotava o estado de emergência, acabando também com o Tribunal de Segurança Constitucional. Ao fim de 1945, as eleições realizadas para a presidência da República deram vitória ao general Eurico Gaspar Dutra, empossado em 31 de outubro de 1946, que governou o país por decretos-lei, enquanto preparava-se para uma nova Constituição. Características: nesse período foram instituídos os seguintes documentos legais em vigor até hoje: Código Penal, Código de Processo Penal, Leis das Contravenções Penais e Consolidação das Leis Trabalhistas, CLT. Foi determinado em todo o Brasil estado de emergência que perdurou durante todo o Estado Novo. Pelo artigo 178,
os parlamentos foram fechados e as eleições suspensas. O chefe de Estado exercia a função legislativa por intermédio das leis constitucionais e dos decretos-leis. Consequências: reduziu a esfera dos direitos individuais, desconstitucionalizando o mandado de segurança e a ação popular. Foram abolidos os partidos políticos e a liberdade de imprensa. Pelo fato de ser um regime ditatorial, houve uma excessiva perseguição aos opositores do governo. Capítulo 2: A Constituição de 1946, Quinta Constituição, a de 1946. Essa Constituição, datada de 18 de setembro de 1946, retomou a linha democrática de 1934 e foi promulgada de forma legal, após as deliberações do Congresso recém-eleito, que assumiu as tarefas de Assembleia Nacional Constituinte, que instituiu o regime parlamentarista. Essa emenda foi motivada pela crise político-militar após a renúncia de Jânio Quadros, então presidente do país. Como essa emenda previa consulta popular posterior, por meio de plebiscito realizado em janeiro de 1963, o país retomou o regime presidencialista, escolhido pela população, restaurando, portanto, os poderes tradicionais conferidos ao presidente da República. Em 1964, o golpe militar derrubou João Goulart e conduziu o país a uma nova ditadura. Características: a Justiça do Trabalho foi constitucionalizada e passou a ser um ramo do Poder Judiciário. Para estabelecimento de impostos, era necessária lei prévia obrigatória, princípio da legalidade tributária. Os juízes e tribunais só podiam ser naturais, ficando vedado os juízes de exceção. O foro privilegiado ficou proibido. A retroatividade da lei penal ficou vedada. A extradição de brasileiro ou estrangeiro por crime político ou de opinião não seria deferida. Consequências: o Tribunal do Júri voltou a ter previsão constitucional. Foi garantida a assistência judiciária para os necessitados. Com o fim das eleições, assumiu a presidência do Brasil o general Eurico Gaspar Dutra, iniciando os trabalhos para a elaboração de uma nova Constituição. Com a renúncia do presidente Jânio Quadros, em 25 de agosto de 1961, ocorreu uma crise inconstitucional que culminou com a implementação do parlamentarismo no país por meio da Emenda Constitucional número 4, de 2 de setembro de 1961. Assumindo o cargo de primeiro-ministro, Tancredo Neves, tomando assim a presidência da República, João Goulart, através de referendo popular, em janeiro de 1963. O parlamentarismo foi afastado do sistema político brasileiro. Capítulo 3: A Constituição de 1967, Sexta Constituição, a de 67. O contexto predominante nessa época era o autoritarismo e a política da chamada segurança nacional, que visava combater inimigos internos ao regime, rotulados de subversivos. Instalado em 1964, o regime militar conservou o Congresso Nacional, mas dominava e controlava o legislativo. Dessa forma, o executivo encaminhou ao Congresso uma proposta de Constituição que foi aprovada pelos parlamentares e promulgada no dia 24 de janeiro de 1967. Mais sintética do que sua antecessora, essa Constituição manteve a federação com a expansão da União e adotou a eleição indireta para presidente da República, por meio de colégio eleitoral formado pelos integrantes do Congresso e delegados indicados pelas assembleias legislativas. O judiciário também sofreu mudanças e foram suspensas as garantias dos magistrados. Essa Constituição foi emendada por sucessiva expedição de atos institucionais, os AIS, que serviram de mecanismo de legitimação e legalização das ações políticas dos militares, dando a eles poderes extraconstitucionais. De 1964 a 1969, foram decretados 17 atos institucionais.
regulamentados por 104 atos complementares. Um desses atos, o AI-5, de 13 de dezembro de 1968, foi um instrumento que deu ao regime poderes absolutos e cuja primeira consequência foi o fechamento do Congresso Nacional por quase um ano e o recesso dos mandatos de senadores, deputados e vereadores, que passaram a receber somente a parte fixa de seus subsídios. Entre outras medidas do AI-5 destacam-se suspensão de qualquer reunião de cunho político, censura aos meios de comunicação, estendendo-se à música, ao teatro e ao cinema, suspensão do habeas corpus para os chamados crimes políticos, decretação do estado de sítio pelo presidente da República em qualquer dos casos previstos na Constituição e autorização para intervenção em estados e municípios. O AI-5 foi revogado em 1978. Características: competia à União a apuração das infrações penais contra a segurança nacional e a ordem política e social, bem como determinar a censura em diversões públicas. O presidente da República podia expedir decretos com força de lei sobre matéria de segurança nacional e finanças públicas. O Ministério Público era uma seção conjugada ao Poder Judiciário. Consequências: reduziu a autonomia dos municípios, estabelecendo a nomeação de prefeitos de alguns municípios pelo governador. Houve uma criação de suspensão de direitos políticos e individuais. Baseou toda a estrutura de poder na segurança